Olá, bom dia. Eu sou Sebastião Leite, trabalho aqui na maternidade, para quem não conhece, no Banco de Leite Humano. Sou avaliador da iniciativa Hospital Amigo da Criança e um dos responsáveis pelas capacitações para a revalidação do título de Hospital Amigo da Criança, né? Nós já fizemos algumas outras aulas, mas para quem ainda não tive contato, é um prazer e vamos discutir hoje um tema com vocês que tem muita relevância, já que é muito impactante no início e na continuidade da amamentação, né? Que é o que tem de real quando a gente fala em baixa produção de leite ou leite em quantidade suficiente. Será que isso é real? Sempre é real? Tem algum mito nisso? Ou vamos trabalhar um pouquinho para a gente tentar entender um pouco melhor. Então, a razão mais comum para interromper ou complementar o aleitamento materno é a crença de que a mãe tem pouco leite. Né? E a gente coloca como crença porque na maior parte das vezes, ou quase a totalidade das vezes, é uma crença. É uma crença que às vezes é percebida, mas não existe, não é real a questão do pouco leite. Mas em algumas situações isso pode acontecer. Então vamos tentar entender junto quando que é uma coisa, quando que é outra e como que a gente pode perceber essa realidade. Então, quase todas as mães podem produzir leite suficiente para um ou até dois bebês, né? Desde que o bebê sugue de forma eficiente e mame sempre que quiser. Quer dizer, de forma eficiente é quando ele quiser, a livre demanda, né? E sempre que a mãe e o bebê se entenderem que ele está querendo mamar. Né? Para isso envolve muitas outras situações de ordem emocional, de ordem física, entra o cansaço, entram muitas situações que pode gerar uma sensação de que isso não está sendo eficiente no sistema de produção de leite. Né? Então, o padrão de crescimento de um bebê. Por que é importante a gente saber isso? Por quê? Porque aí você consegue entender que às vezes a sensação da pessoa que está tendo pouca produção, mas o bebê dela está se desenvolvendo de uma forma adequada, tem um ganho poderoso aceitável, geralmente tem memês que são muito sugadores, querem ficar no seio o tempo todo. Né? Então vamos entender o padrão de crescimento de um bebê e desculpe para quem isso já é do conhecimento, né? Mas vale revisão para todos nós. O ganho de peso cedo, se for exclusivamente amamentado desde o nascimento. Quer dizer, ele começa a ganhar peso cedo. A gente sabe que nos primeiros dias, primeiros 2 dias, tende a haver uma diminuição do peso em relação ao peso que pesou logo após o nascimento. Por quê? Ele elimina mecônio, né? Ele perde um pouco disso, ele está embebido no líquido amniótico e quando nasce dá uma certa, é como se fosse uma esponjinha que seca. A gente sabe, vocês vão ver que a produção de colosso, ela tem uma demanda para acontecer, ela tem mais nutrientes concentrados do que volume. Então você não vai ter uma plenitude, não vai ter grande quantidade de leite, mas só leite numa concentração que gera a nutrição do bebê. Então, pode perder até 10% do peso ao nascer, nos primeiros 4 dias, mas geralmente nos primeiros 2 dias é que é mais impactante. E essa recuperação do peso de nascimento dura de 10 dias a 2 semanas de nascimento, dependendo do grau de perda. Né? O ganho ponderal por dia no primeiro trimestre varia de mais ou menos de 20 a 30 gramas, 18 a 30 gramas, mas na pediatria de 20 a 30 gramas por dia nos primeiros 6 meses. Aliás, na verdade, no primeiro semestre ganha de 20 a 30, no primeiro trimestre ganha de 20 a 30, no segundo trimestre 15 a 25, dando uma média de 18 a 30 gramas nos primeiros 6 meses ou nos primeiros 5 meses. Né? Uma característica importante do mamífero humano, ele dobra de peso mais ou menos até os 5 meses e triplica o peso até um ano. Como a gente abordou na questão da comparação dos leites, vocês viram, nós temos um padrão proteico e calórico do leite que nos leva a dobrar o peso com 5 meses. Outras espécies animais são com 1 mês, outras são com 2 semanas, então essa é uma variação importante. Mas esses parâmetros do ganho ponderal, da recuperação ponderal, quanto que ganha em média por dia, é só para nos deixar um pouco mais tranquilo em relação ao funcionamento. Tá?
As mães que pensam ter pouco leite precisam de ajuda e apoio de uma pessoa capacitada, né? Então, o que que a gente deve fazer nessas situações, né? O mais importante não é quanto ela produz de leite, mas sim avaliar se o bebê está conseguindo leite suficiente. Porque às vezes a mãe tem, chega para você até com a mama que você visivelmente vê que ela está impactada de leite, mas o bebê não consegue tirar esse leite suficiente, tá? E se o bebê não está conseguindo leite suficiente, avaliar o porquê. E avaliar a descida, como ajudar a mãe e o bebê, como que vai ser essa decisão do que tem que ser feito. Tá? Então, sempre que a mãe, pensar que tem pouco leite, você vai oferecer ajuda, né, de uma pessoa capacitada, por isso nós estamos fazendo a capacitação, tá? E avaliar isso. Né, quanto ela produz, mas sim um tanto que o bebê consegue retirar. Né? Se ele não está conseguindo retirar, a gente ajudar. Vamos ver como. Então, as mães que têm essa percepção de baixa produção, elas veem muitos sinais que podem levar a pensar que tem pouco leite. Né? Quais são parte desses sinais? Então, sinais possíveis de que o bebê está recebendo pouco leite. Qual um deles? Não satisfeito após uma mamada, é um bebê que chora muito, é um bebê que quer mamar com muita frequência, faz mamadas muito longas, fica mamando, e aí você tem que verificar se essa mamada é efetiva, ou então aquele que vai e se recusa a mamar, então a mãe já pensa, ele não tem leite, por isso que ele não quer mamar. Apresenta fezes endurecidas, principalmente se ela já iniciou a complementação com outro leite, né? E apresenta fezes em pequena quantidade, pouco frequente, até espaçado o número de dias. Então, são sinais possíveis. Realmente, essas situações mostram que esse bebê está recebendo pouco leite. Tá? Não necessariamente que a mãe esteja produzindo pouco, mas o bebê com certeza está recebendo menos. Se essas situações acontecem em qualquer período da vida, mas nesse período de amamentação exclusiva, no início da amamentação é que você vai perceber isso com mais frequência, até porque essa queixa é muito frequente nesse período. Sinais possíveis de que a mãe está produzindo pouco leite. Então lembra, esses aqui são sinais que o bebê está recebendo pouco leite. Tá? E aqui alguns sinais de que a mãe possa estar produzindo pouco leite. As mamas não cresceram durante a gravidez, ou então é uma mãe adotiva, é uma mãe que está tentando amamentar, mas sem ter passado pelo processo da gravidez. Porque a gente já sabe, durante a gravidez, todos os hormônios maternos, eles fazem a preparação do seio, durante toda a vida eles fazem o preparo. Quando você engravida, com a presença dos hormônios placentários, você faz o preparo da mama, crescimento das células alveolares, células mioepiteliais e o preparo para receber e drenar esse leite até o bebê. Tá? Então, se as mamas não cresceram durante a gravidez, já deveria ter sido percebido na gravidez, mas agora com certeza você vai ter que avaliar se realmente essa mama não está enchendo. Né? E depois a gente vê algumas situações. Outra, sinal possível, o leite não desceu depois do parto. Então, é aquele período que a gente chama de apojadura, que a mulher demora 24 horas, 48 horas, 72 horas. Às vezes pode variar um pouquinho pelo tipo de parto, tipo um parto cirúrgico, às vezes demora um pouco mais essa adaptação e a descida do leite, porque vocês já viram, né? O hormônio responsável pela descida do leite, a saída do leite é a ocitocina. A gente sabe que a mulher passa pelo período sensitivo, que é logo depois do parto. E se isso não acontece de forma que deveria acontecer, que leva a uma tranquilidade da mãe e, consequentemente, um pool de ocitocina, leva para o outro lado. Como a gente viu na aula lá, avaliando a descida do leite, os hormônios envolvidos, se a ocitocina não estiver totalmente liberada, uma mãe informada, tranquila, com satisfação, você vai ver que bloqueia a ocitocina. Então, isso pode ocasionar uma sensação de baixa produção. Não sai leite quando ela espreme as mamas, né? Então, a mãe que está comprimindo, às vezes de forma adequada, e o leite não está saindo. Porque muitas vezes ela faz a compressão da mama, mas de uma forma inadequada e o leite não sai. Isso no manejo a gente consegue corrigir. Tá? E agora não sente mais os peitos encherem. Era uma mama que produzia muito na sensação materna e agora ela vê diminuir. Então, identificando cada um desses sinais, você começa a bolar a sua estratégia para verificar se é real
para verificar se o problema está na retirada do leite pelo bebê ou se está realmente na produção do leite. Tá? Vamos ver então como. Quais são os sinais confiáveis de que o bebê não está mamando leite suficiente? Você lembra lá, os sinais possíveis de que o bebê não está tirando leite. Aqui a gente vai ver do lado do bebê, mostrando que ele não está mamando leite suficiente. O pouco ganho de peso e a pouca quantidade de urina, né? Não é nem tanto fezes. Fezes realmente diminui, como a gente viu. Mas é a diminuição do volume urinário ou uma concentração dessa urina. Quer dizer, uma urina bem escura e saindo em pequena quantidade. Então, são sinais confiáveis, né, de que realmente esse bebê não está tirando leite. Aí depois a gente avalia se isso é uma baixa produção materna. Tá? Considerar pouco ganho de peso quando o bebê está abaixo do peso ao nascer após 2 semanas de idade, mas geralmente após 10 dias, após uma semana, você já começa a perceber que ele está recuperando. Então você não precisa esperar 2 semanas, se com 7 dias, 10 dias, esse bebê já não começou a ganhar. Porque se ele não começou a ganhar, com certeza com 2 semanas ele não vai recuperar. E o bebê está ganhando menos de 500 gramas por mês, quer dizer, menos do que aqueles 20 a 30 gramas por dia no primeiro trimestre ou de 15 a 25 no segundo trimestre. Tá? Então, são sinais, considerar, nessas situações, você pode dizer que o bebê está ganhando pouco peso e aí avaliar qual o motivo disso. Tá? Para avaliar se há pouco ganho de peso, é necessário pelo menos 2 tomadas de peso para... Desculpa. para serem comparadas. O intervalo mínimo entre as tomadas de peso é de 1 semana, no qual espera-se que o bebê ganhe pelo menos isso, as 15, 7 dividido daria 20 gramas, 25 gramas nesse período. Mas normalmente a gente tem que avaliar criança a criança. Às vezes tem criança que está ganhando um pouco peso. O que você faz de manejo ou de percepção da situação faz com que ele tenha que retornar mais precoce, não com 1 semana de vida. Isso é aquele neném que você percebe que o ganho de peso não está muito distante do peso que deveria ganhar, mas está abaixo. Aí você dá um tempo maior, corrige o que está dando problema e pede para voltar com até 1 semana. Mas esse período de retorno vai depender da sua avaliação. Considerar que o bebê está urinando pouco quando? Menos que 6 vezes por dia, mas é difícil a mãe visualizar. E a urina é amarela e tem odor mais forte. Isso as mães comentam para a gente. Tá? Então, ele tem que ter, quase toda fralda tem que ter pelo menos um pouco de xixi. Entre uma mamada e outra, é uma fralda que tem uma quantidade maior de urina. Se entre uma mamada e outra, de hora em hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que for, você perceber que tem pouca urina e essa urina está manchando a fralda, mesmo que seja mais concentrada, você já fica atento que às vezes a diurese está diminuída. Tá? E este é um bom sinal para acompanhar o bebê enquanto se aguarda o intervalo para a informação sobre o peso. Tá? Então, isso é que vai te dizer como é que você vai acompanhar e de quanto em quanto tempo. Tá? Atenção, a urina não é um bom parâmetro para acompanhar se o bebê está desidratado porque estava com diarreia, então você tem que perceber se não tem outra situação envolvida. Nós estamos analisando a baixa produção do leite ou a baixa busca do leite por conta do bebê, mas ele pode estar tendo outra intercorrência, que gera desidratação, consequentemente diminui o volume urinário. Recebe outros líquidos além do leite materno, água, chá. Então, às vezes, ele está fazendo xixi até de forma adequada, né? Mas, como ele está adquirindo isso através de outros alimentos, ele não está nutrindo. Então, começa a não ganhar peso. Ou até você dilui o leite ao nível do estômago e diminui a absorção desse leite. Né? E se as fraldas não te permitem ver se esse xixi está saindo da quantidade. Você pode pegar a fralda e ter mais ou menos o peso. A gente sabe uma fralda de recém-nascido, uma fralda de criança pequena é 28, 30 gramas quando vazia. Quando você pega uma, mesmo que você vê que não está vendo xixi, mas você vê que está um pouco mais pesado, você pesaria e teria noção de que ele está eliminando algum líquido. É só porque ela é muito absorvente e você não consegue perceber. Tá? Mas são sinais importantes que levariam a interpretação errada de baixa produção de leite. Se a mãe pensa que tem pouco leite, então, na verdade, a mãe pensa que lá são os sinais que o bebê estava recebendo pouco.
E aqui a mãe tem a sensação de pouco leite, tá? Então você vê até a imagem aqui ao lado, o que que vem na mente dela? Nossa, se o meu filho está recebendo leite, eu preciso complementar com alguma coisa. Como que nós vamos auxiliar essa mulher a mudar essa percepção? Ou então, se for realmente ele está recebendo pouco leite, que informação que você vai dar ou estimular mais a produção de leite, né? Por meio da avaliação, histórias, sinais conscientes. Você conclui que o bebê está recebendo leite suficiente. A mãe pensa que tem pouco leite, mas pelas avaliações, pelo peso, pelo volume urinário, pela a característica ao exame da criança, você conclui que o bebê está recebendo leite suficiente. Então é uma crença, vamos dizer. Ela imaginou que tivesse, mas na realidade não. Aí nós vamos tentar ver algumas situações que podem ser trabalhadas com essa mãe. Então, se o bebê está recebendo leite suficiente, siga esses passos. Se necessário, ajude a melhorar a pega ou a posição do bebê, como a gente já viu, pois obtendo leite mais fácil, ele ficará mais satisfeito. Construa a confiança da mãe, lembra da aula de habilidade de comunicação? Mostre que o bebê está ganhando peso, reafirme que ela está mamando o suficiente, levanta a autoestima da mãe, dá informação relevante, tudo aquilo que nós aprendemos na aula de habilidade. E explique a razão para os sinais que levaram a duvidar de sua produção de leite. Às vezes é o choro do bebê, às vezes é uma outra sensação. Então, é fazer a identificação, mostrar para ela que os seus parâmetros objetivos de controle, de cuidado, para mostrar que o bebê está recebendo leite, são efetivos e ver qual que é o que está impactando mais nessa percepção materna de pouco leite. E aí você dá a informação em cima do que está acontecendo, tá? Que pode ser isso. Precisa de uma ajuda melhor, precisa pegar melhor, não está fazendo a ordenha do seio, sim só sugando, sabe? Mas e dá uma informação que seja importante para essa mãe. Explique como a amamentação funciona, que cada bebê é de um jeito, uns amamentam por um tempo mais curto, outros já são por um tempo mais longo. Sugira meios de confortar um bebê chorão, tipo colo, banho, cantigas, massagens. Explique a importância da amamentação exclusiva e os perigos dos suplementos. Facilita o desmame, diminui a autoestima, geralmente vai com veículo de sucção, a mamadeira ou machuca, e o risco iminente do desmame. E avalie a mãe e bebê semanalmente ou de acordo com o aprazamento que você achar que seja mais adequado para aquela situação. Tá? Então, sempre você vai trazer a mãe, tentar desenvolver essa consciência nela, né? Essa confiança nela mesmo, autoconfiança, para que ela possa, a partir daí, se tranquilizar, liberar corporalmente, a produção hormonal acontece no pico e aí as coisas transcorrem com muita tranquilidade e ela vai conseguir amamentar, tá? Então, essa é uma situação. A mãe tem a percepção que é pouco leite, mas os sinais do bebê te mostram que ele está recebendo leite suficiente. Então, você faz esse tipo de abordagem, né? Mas vamos ver uma outra situação, então. Agora, a mãe pensa que tem pouco leite, como a anterior. Você faz a história, avalia os sinais e conclui que o bebê não está recebendo leite suficiente. Lembra que o anterior ele estava recebendo e você conseguiu mostrar isso para ela. Aqui, o bebê não está recebendo. Quais serão então as causas? O motivo dele não estar recebendo? Já que a mãe pensa que tem pouco leite, você mostra que o bebê realmente não está recebendo. Então, razões comuns para um bebê não estar obtendo leite suficiente. Tem os relacionados à amamentação e tem fatores ligados intrinsecamente à mãe ou à relação mãe-bebê. Então, fatores relacionados à amamentação. O início tardio da amamentação. Gente, aqui eu tenho que retornar àquela sessão 3 ou 4 que nós vimos. A importância do período pós-nascimento. Quanto mais você retardar a amamentação, e retardar a amamentação, mesmo que você tenha que oferecer outro leite, o leite aqui ordenhado do banco de leite, esse início precoce do contato com a mãe, e se o bebê quiser iniciar a amamentação, é fundamental. Esse é o maior impactador na elevação da autoestima materna, sabe? É isso que vai impactar. Então, por favor, vamos trabalhar esse passo de esticar lá na sala de parto, não deixar o bebê sair, ajudar a mãe a colocar no colo, estimular o acompanhante a estar fazendo isso, tá? Isso é impactante para toda a situação e vai repercutir em toda a vida de amamentação da mulher.
Mamadas infrequentes, a mãe não faz a livre demanda, ou então é um bebê que dorme mais tempo. Então, você mostrar para ela que tem bebês que são de diferentes maneiras. Se o bebê está demorando a mamar e o peito está ficando muito cheio, lembra que quando o peito fica muito cheio, não esvazia, sobe a mensagem através do peptídeo inibidor, avisando para diminuir a produção de prolactina, porque não está tendo demanda. Então, não precisa. Então, mesmo que o bebê durma mais tempo, que você possa deixar o livre demanda, ele acordar e querer mamar, você mesmo assim você já vai trabalhar para que a mãe esvazie o peito, como a gente viu na aula de extração, tá? Ausência de mamadas noturnas. Por quê? Porque as mamadas noturnas, e principalmente no início da amamentação, elas são muito importantes, que é quando você tem um pico de prolactina. Quer dizer, o neném está mamando, lembra, está estimulando, daqui uns 20, 30 minutos, começa a produção de leite para a próxima mamada. Então, se você começa a fazer isso só durante o dia, às vezes é suficiente, mas na maior parte das vezes, a mãe começa a sentir uma diminuição mais rápida dessa produção. Tá? Mamadas curtas, que é aquela que o bebezinho só chupeta e dorme. Né? Tem mamadas curtas onde o bebê tira muito leite, que às vezes o peito está jorrando, então ele não precisa ficar muito tempo. Tá? Uma pega que não está adequada, que dificulta ele extrair o leite, quer dizer, não está fazendo o massageamento da areola. O uso de mamadeiras e chupetos pela confusão de bico, né? E pelo nível de saciedade com outra sucção, e oferta de outros alimentos ou líquidos, né? São razões muito comuns para o bebê não estar recebendo leite materno na quantidade suficiente. Por quê? Porque você está complementando, você está causando confusão, você não está fazendo a estimulação hormonal adequada ou você retardou o início da amamentação. Volto a frisar, gente, esse talvez seja um dos pontos que a gente tenha que avançar mais. Início imediato é contato pele a pele, direto pele a pele, e ficar junto ali. Mesmo que seja você orientando o acompanhante a ficar junto da mãe, perceber os sinais de que o bebê quer mamar e levá-lo ao seio, tá? É fundamental. Bom, e por parte da mãe, fatores psicológicos, tipo falta de confiança, preocupação e estresse, não gosta de amamentar, rejeição ao bebê, cansaço, falta de apoio, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, que a mulher passa, é um olhar de não confiança que ela vai conseguir amamentar, sabe? É uma fala como se fosse cobrando dela resolver todos os problemas. Então a gente, quando for fazer a abordagem, tem que identificar se isso está acontecendo. Porque se for esse o fator e você não intervir, ela vai fazer o bloqueio hormonal e com certeza vai diminuir a produção do leite. Tá? Lembre sempre, o hormônio que está vinculado a esse processo da amamentação com relação à retirada de leite, que é a ocitocina, que é responsável pela descida do leite, pela ejeção do leite, ele tem que estar funcionando plenamente. E para isso, os fatores psicológicos e emocionais, se forem positivos, vão ser bastante adequados para a produção e manutenção da amamentação, mas se eles estiverem ao contrário, forem impactantes no nível de cansaço, estresse, desinformação, falta de apoio ou apoio com informações que são inadequadas, com certeza nós vamos ter impacto nessa amamentação, tá? Então, esse cuidado nós temos que ter, tá? Então, esses são fatores tanto relacionados à amamentação quanto fatores psicológicos, tá? Razões incomuns, então aquelas são muito comuns. Aqui já são algumas outras que acontecem que a gente acha que não interfere, mas acaba impactando. Por exemplo, ula de pílulas anticoncepcionais e diuréticos que vão impactar na produção do leite. Vai diminuir realmente a produção. Hoje, nas maternidades, nos serviços, já são prescritos métodos anticoncepcionais, se forem hormonais, que não têm um impacto tanto na produção de leite. Então, são as mini pílulas, a adequação, ou então o DIU que é colocado, que não impactam na produção de leite. Tá? Assim como os diuréticos também, eles podem ser utilizados, mas vão ser utilizados aqueles que impactarem menos ou não utilizados se for preciso nesse período. Né? Gravidez. É sempre colocado que quando engravida de um outro filho, você diminui a produção. E na verdade não, você tem, no final da gestação, vai readequando a composição e o colostro, mas você continua com a sua produção adequada.
para aquele bebê. A natureza é tão perfeita que o mecanismo que tem de controle de feedback para não fazer a contração uterina, mesmo mamando, ele acontece. É uma benção mesmo, como é de outros mamíferos que quando engravidam, elas ficam prenhe ou engravidam, elas mantêm a amamentação do filhote até que ele resolva desmamar, tá? Ou então nasça o próximo. Desnutrição grave, que a gente viu que impacta muito na questão lipídica e, consequentemente, na capacidade de amamentar. Álcool, fumo, né? Que são drogas mesmo, né? Externas. O álcool, anteriormente, tinha uma quantidade que era aceitável ela estar tomando, ingerindo, que isso não atrapalharia na amamentação. Como a gente não tem como mensurar essa quantidade, qualquer volume que ela faça a ingestão, a gente pede para que não faça, tá? Porque isso pode ter impacto negativo no bebê e na amamentação. Mesma coisa o cigarro, tanto o cigarro habitual quanto outras drogas via inalação. Retenção placentária, que é raro, aquelas placentas acretas, aí tem vários tipos de alterações que são pouco comuns, porque se a placenta fica, você mantém aquele mecanismo de feedback, aí você não tem a liberação hormonal completa e, consequentemente, você segura essa amamentação, tá? Essa produção de leite. Pouco desenvolvimento mamário, que é muito raro, mas como a gente falou, às vezes é uma mama que não cresceu na gestação, então, você já tem que procurar causas disso. Será que ela tem alguma alteração nos hormônios placentários que faz com que não seja preparado um seio para posteriormente produzir leite e receber o bebê? Não sabemos, né? E condições do bebê são doenças, anormalidades congênitas, outras situações são extremamente menos frequentes do que as que a gente colocou anteriormente, tá? Mas existem e a gente vai tentando identificar e dar uma informação relevante. Então, agora, uma outra situação. Se o bebê não está recebendo leite suficiente, aí o que a gente deveria fazer como orientação? Não é uma regra, não é uma receita, mas é um caminho para a gente fazer. Combata a causa, para isso você tem que identificar a causa. Se é cansaço, se é alguma outra, você tem que identificar. Construir a confiança materna, lembra lá da aula de habilidade de comunicação. Ajude a melhorar a pega, posição no colo, retirada de leite, importância da livre demanda, mamadas com a frequência um pouco maior, né? Mas sempre a mãe percebendo que o neném vai mamar mais, não porque ele esteja sentindo fome todas as vezes. Ele vai estimular o peito, ele vai se sentir sossegado, por quê? Porque a sucção faz isso com o bebê, faz com que ele se satisfaça com mais facilidade, tá? Então, isso são formas de você ajudar. Se mesmo assim ele está indo ao seio, não está conseguindo tirar o leite, e você percebe que essa mãe tem uma quantidade de leite suficiente, o que a gente faz? Faz uma transição, um tempo de peito e completar as mamadas com leite artificial oferecido no copinho. Se a produção diminuiu drasticamente ou cessou, ou então, quando ainda está internado aqui, a gente vê se tem necessidade, nesse período sensitivo, nos 2 primeiros dias, de complementar com leite ordenhado e pasteurizado do banco de leite, né? Mas aqui são situações onde você viu, você não tem como negar que o bebê não está ganhando peso. Então, até você conseguir identificar a causa, propor a situação, às vezes você precisa complementar. São situações mais raras, mas precisa. E quando for isso, você não fazer no veículo de sucção, quer dizer, não utilizar mamadeira nem chuca. Nesse momento, ela é pior do que você complementar com outro leite, no sentido de manutenção da amamentação. Estou falando nem na saúde, porque aí tem uns riscos inerentes ao produto leite artificial, tá? Mas se o caminho for esse, é através do copinho, né? Ordem, quer dizer, esvazie as mamas nos intervalos das mamadas, vocês vão ver uma aula sobre isso também. O leite retirado pode ser dado ao bebê como complemento. É aquilo, a mãe tem sensação de que o bebê não está recebendo leite, que ela está produzindo pouco, mas você vai lá e avalia, os peitos estão até quase engurgitando de tão cheio. Aí você ensina como ela retirar para você poder fazer essa montagem, tá? E ele conseguir receber, a mama no peito complementa com o da própria mãe. E à medida que o peso for melhorando, o complemento vai sendo diminuído lentamente, tá? Então esses são passos que vocês vão fazendo para poder entender a situação materna, se é uma crença, se ela está em dúvida com relação à produção, você vai identificar a causa e dar a informação que seja relevante, né?
Suspenda o complemento dela mesma ou artificial, se você teve que ter, quando o bebê mostrar sinais de que está satisfeito com a mamada e estiver mantendo o ganho de peso. E avalie diariamente ou de acordo com a sua necessidade ou necessidade do bebê, até que ele comece a ganhar peso. Depois você vai espaçando esse período de observação. Tá? Fundamental que a gente faça essa transição e a mãe saia confiante. Tá? O complemento também pode ser dado com a técnica da relactação, que é o tubo suplementador. Isso na atividade prática a gente fazer, nós vamos mostrar para vocês. Esse funciona bem aquele menino que vem com o uso do intermediário, que é uma coisa que está abolida, você não usa o bico intermediário. É um neném que está com uso de chuca, mesmo complementando com o leite da própria mãe ou leite artificial, mas está na chuca, ou já está totalmente desmamado. E o seio não está com aquela produção que o neném espera que ele tira da mamadeira, por exemplo. Então, se faz essa transição. Ele sente o leite, ele começa a estimular o peito. Ele estimulando o peito, ela volta a ter uma produção em volume maior. Tá? A gente ensina essa técnica quando for na aula prática. Tá? E aqui alguns casos que não vai dar para a gente fazer, porque se fosse presencial, a gente pegaria as mães e faria. Tá? Então, volto a frisar, gente, é importante demais, quando você vê uma situação, uma queixa dessa, tipo baixa produção de leite, você se impacte mesmo para poder identificar a causa, não hipertrofiar isso nas mulheres, como se fosse uma coisa real, quando às vezes não é real, ou maior do que seja quando ela é real. E procurar a causa e dar a informação que seja relevante, tá? Como tudo que a gente ensinou vocês a trabalhar através das habilidades de comunicação, tá? Mas como é uma queixa muito frequente, eu estou no banco de leite, eu recebo isso diariamente, temos que nos capacitar, temos que acreditar na capacidade de produção materna, temos que identificar os fatores que dificultam isso na amamentação, para que a gente dê uma informação relevante, tá? Então tá, era isso aí. Eu espero que tenha ajudado um pouco. Nas atividades práticas eu vou estar junto com vocês. Vocês podem ir me falando que nós vamos tirando todas essas dúvidas à medida que a gente for fazendo a abordagem, tá? Foi um prazer e a gente vai se encontrar em outros momentos quando a gente for falar de bebês especiais, bebês que necessitam de algum cuidado ou complemento diferente do que é o habitual, tá? Muito obrigado.